paz do Senhor Jesus, galerinha, tudo bem com vocês? Estou muito feliz de participar de mais uma aula com vocês e com toda essa alegria, hoje nós vamos contar uma história bem legal sobre um presente especial que dois personagens da Bíblia ganhou do Senhor Jesus, de Deus, isso mesmo. Vocês imaginam quem é e o que é o presente? Calma aí que a gente já vai contar. Antes, vamos falar com o Papai do Céu para ele se fazer presente na nossa aula, nos dar entendimento, abrir os nossos ouvidos para ouvir e o nosso coraçãozinho para guardar tudo aquilo que ele tem nos ensinado para a gente pôr em prática, tudo bem? Então vamos lá, coloque a mão no seu coraçãozinho, curva sua cabecinha, feche os seus olhos, faça a sua oração que eu vou fazer a minha, tá? Senhor Jesus, te agradeço por mais essa oportunidade de estar aqui falando da tua palavra, do teu cuidado, do teu amor para os nossos pequenos. Te agradeço, meu Pai, por essa ferramenta que o Senhor nos proporcionou, que é essas videoaulas, para deixarmos mais próximos dos nossos pequenos e também para eles se sentirem mais próximos de nós e do Senhor também. Te convido a fazer parte da aula de hoje, que o Senhor se faça presente aqui, meu Pai, e principalmente que abra a nossa mente para entendermos a tua palavra, abra os nossos ouvidinhos para ouvirmos o que o Senhor tem a dizer e o nosso coração para guardarmos tudo que o Senhor tem nos ensinado. Seja bem-vindo em nossa aula, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos falar sobre o presente. Vocês adivinham mais ou menos quem é o personagem? Vamos falar hoje na aula sobre o livro de Lucas. Vamos falar sobre o livro de Lucas, a história de Zacarias, Isabel e o nascimento de João Batista. Vamos ler o livro de Lucas, primeiro livro de Lucas, no capítulo 5 até o 25, também no versículo 57 até o 66, tudo bem? Aqueles que souberem ler, abra a Bíblia, leia, acompanhe a palavra de Deus, porque é muito importante. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma. E aqueles que não souberem, pede para a mamãe, papai, a vovó, para ler para vocês. É muito legal e nos ensina muito esse livro da Bíblia, tudo bem? Então hoje nós vamos falar sobre a história do nascimento de João Batista e como seu pai Zacarias foi avisado sobre a gravidez da sua esposa Isabel. Lembra da aula que dizia que os filhos é um presente do Senhor? Então, esse presente que Zacarias e Isabel recebeu era um filho. O presente que eles receberam era um bebê. Porque todo casal que casa, eles querem ter bebezinho. Eu casei com o André, o papai do Alisson e do Arthur, e nós tivemos dois presentes, o Alisson e o Arthur, que trouxe muita alegria para as nossas vidas. Assim como o papai de vocês, que casaram e tiveram vocês. Os filhos são um presente maravilhoso de Deus para as nossas vidas. E assim foi para Zacarias e Isabel, um presente maravilhoso na vida deles, que era o filho João Batista. Papai do Céu, ele sabe a hora certa de todas as coisas. Às vezes, a gente quer uma bicicleta nova, a gente quer uma roupa nova, um patins, um brinquedo. As meninas gostam muito de ganhar boneca. Tem muita menininha que quer ganhar aquela boneca que parece um bebê de verdade, a bebê reborn. E ela é tão caro. Aí o papai e a mamãe falam, espera que ainda não é a hora, não dá pra comprar agora, tem que esperar um pouquinho. Mas a gente quer pra já, agora. Mas não é assim.
Tudo tem o seu tempo. Lembre-se disso. Guarda aí, ó, na memória e no coração. E ouve muito bem. Tudo tem o seu tempo. Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Tudo bem? Então, quando Zacarias casou com Isabel, o sonho deles era ter um filho. Mas Isabel era estéril. Ela não podia ter filhos. E Zacarias queria ser papai, porque todos querem ser papai quando casa, né? E todas querem ser mamãe também quando casa. E então, ele queria muito. Ele era um sacerdote muito dedicado às coisas de Deus. Aí um dia, ele estava no templo quando um anjo foi até ele lá no templo onde ele estava fazendo a obra de Deus, acendendo o incenso. E o anjo disse para ele, vamos ler lá no livro da Bíblia? Lá no livro de Lucas 1:18, que diz assim, disse então o anjo a Zacarias, desculpa, a tia leu o versículo errado, perdoe-me. Lá no livro de Zacarias, no versículo 5, existiu no templo dos hebreus, no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. A esposa dele era Isabel, que era descendente, filha de Arão. Então, ambos juntos perante Deus, eles eram muitos perante Deus, andando sempre repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles cumpriam tudo aquilo que o Senhor deixava como mandamento. Isso mesmo. Mas o sonho deles era ser papai e mamãe. Eles já eram bem velhinhos e achavam que isso não podia mais acontecer. Então, um dia, quando Zacarias estava lá no templo, acendendo os incensos, apareceu um anjo a Zacarias. Aí, então, Zacarias vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele, no versículo 12, tá bom? Ele dizia assim, mas o anjo disse a Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Ele orava muito pedindo a Deus um bebezinho. E aí Deus então enviou o anjo até Zacarias e disse a ele, não temas, as suas orações foram ouvidas. E Isabel, sua mulher, dará à luz a um filho, ao qual porá o nome de João, e terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Sim, foi isso que o anjo veio falar a Zacarias, que ele receberá um filho e que esse filho traria muita alegria, assim como vocês trouxeram pra gente, muita alegria. E também que o filho dele iria converter multidões, ou seja, muitas pessoas iriam saber sobre Jesus através do filho de Zacarias. E que assim ele teria um fim, ou seja, um propósito que seria, aqui a palavra diz, preparar ao Senhor um povo bem disposto. Ele iria preparar o povo para a chegada do Senhor Jesus entre nós. Aí então,
Como a tia Andresa disse, há um tempo para tudo. Deus tem um propósito para tudo. Deus tinha um propósito na vida de Zacarias, Deus tinha um propósito na vida de Isabel, Deus tinha um propósito na vida de João Batista, Deus tem um propósito na sua vida e Deus tem um propósito na minha vida. Só que a gente não pode desistir de buscar a palavra de Deus, mesmo que as coisas estejam difíceis, que parece que nada vai dar certo, que uma tristeza fica assim no nosso coraçãozinho, que às vezes a gente fica desanimado, sem vontade de assistir a aulinha, aula bíblica, de responder as questões que as tias dão, de ler a Bíblia. Mesmo quando tudo isso parece não ter jeito, a gente tem que ter fé e a gente tem que crer igual Zacarias. Ele sim tinha fé de que Deus ia ouvi-lo, né? E por isso ele orava sempre. Então, ele não desistiu de buscar a presença de Deus. E por isso, mesmo que as coisas não vão bem, nós não podemos desistir de buscar a Deus, porque Ele é o único que pode nos ajudar. E temos que entender que o tempo de Deus não é como o nosso tempo, que o tempo de Deus é determinado por Ele e que nós devemos apenas confiar e esperar, pois somente Ele, só Deus, pode fazer o impossível, aquilo que a gente acha que nunca vai poder acontecer, nunca vai acontecer isso. Deus pode fazer, porque só Ele pode fazer o impossível. Então, Zacarias, depois que o anjo veio, falou para ele que ele e a esposa dele iria ter um filho no propósito, olha o propósito, os filhos deles teriam um propósito de abrir os caminhos, de preparar o povo para a chegada do Messias entre nós. Então Zacarias respondeu para o anjo, lá no capítulo 1, no versículo 18, ele disse, o Zacarias disse ao anjo, como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada com a idade. Ele achou que por ele ser velho e a mulher dele também ser velho, eles não poderiam mais ter filho, que aquele anjo estava falando coisa doida. Aí então o anjo respondeu para ele, olha só, ele estava desconfiando do poder de Deus. A tia não falou que Deus faz o impossível e a gente só precisa confiar e esperar? Ele não quis fazer isso. Ele duvidou da palavra de Deus. O anjo disse que eles iriam ter um bebê e ele falou, mas como? A gente já é velho, a minha esposa já é velha. Como que ela vai ter um filho? Aí o anjo respondeu para ele, lá no versículo 19. E respondeu o anjo, dizendo-lhe, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para lhe dar estas alegrias novas. E eis que ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que o seu tempo se hão de cumprir. Zacarias não acreditou, duvidou da palavra do anjo que veio do Senhor. O que aconteceu com ele? Ficou mudo. Não podia falar porque não acreditou. E o anjo disse em nome do Senhor que ele ficaria mudo até que essas coisas se cumprissem. Até que a criança nascesse, ele não conseguiria falar. Olha só, a gente não pode duvidar das promessas de Deus. Quando Deus tem uma promessa na nossa vida, a gente tem que crer. Ele ficou mudo porque não creu na promessa de Deus, não creu na promessa do Senhor. E Jesus, ele prova todos os dias nas nossas vidas que ele é fiel nas suas promessas, que nós podemos confiar nele. Ele nos dá o ar que respiramos. Isso já é um grande milagre. Ele nos dá tudo que nós temos. Nós temos comida, temos casa, temos roupas, temos papai, temos mamãe, temos amor, temos saúde e força
para orar e buscar ao Senhor. Isso já é um grande milagre. Então a gente só tem que crer no Senhor, só crer. E nós temos que crer e agradecer, né? Porque Jesus, ele morreu na cruz por nós, sem a gente nem merecer. E você acredita nas promessas de Deus? Eu acredito. Acredito muito. E sei que Ele nunca irá me abandonar. Também nunca irá abandonar você. Tá bom? A gente tem que ficar firme nas promessas do Senhor. Porque se a gente não crê nas promessas, pode ser que a gente também fique mudo. Você quer ficar mudo? Não, então vamos crer na promessa do Senhor, tá bom? Então vamos continuar aqui. Lá no livro de Lucas, no versículo 57. Vamos lá no versículo 57, onde diz que Isabel ficou grávida e o marido dela continuou mudo. Durante toda a gestação, quando o bebê estava para nascer, lá no versículo 57, completou-se Isabel o tempo de dar à luz e ter o seu filho. O filhinho dela iria nascer. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela a grande misericórdia e alegria. Então, porque ela era bem velhinha, não podia mais ter filhos. Aí Jesus concedeu essa misericórdia, dando a ela grande alegria. E todos viram essa alegria, todos viram essa misericórdia que o Senhor concedeu a eles. E ficaram muito felizes. E aconteceu que no 8º dia, vieram circuncidar o menino, que era o bebezinho. E lhe chamaram Zacarias, o nome do seu pai. Iriam chamar o bebê de Zacarias. Olha, o bebezinho nasceu. Que coisa mais linda, tia Andresa. O bebê deles nasceram. E queriam chamar o nome dele de Zacarias. Mas foi assim que o anjo disse que ele iria se chamar? Zacarias? Não. E então, colocaram o nome de Zacarias como do seu pai. E respondeu a sua mãe dizendo, lá no versículo 60, não, o nome dele será chamado João. E disseram todos que estavam ali, ninguém há na tua parentela que se chame por esse nome. Eles não tinham ninguém na família que se chamava João. E naquela época, o certo era os filhos terem o nome dos pais ou de alguém da família. Aí então, perguntaram a Zacarias, qual seria o nome do filho dele? E pedindo ele uma taubinha de escrever, escreveu dizendo, o seu nome é João. Lá no versículo 63. E todos se maravilharam. No 64. E logo a boca dele abriu e a língua se desenrolou, soltou. E falava louvando a Deus. E ele então teve um temor e sabia que a partir daquele momento ele nunca mais poderia duvidar da promessa de Deus. Ele ficou tão feliz, mas tão feliz, que só conseguia louvar e agradecer o nome do Senhor. E então nasceu João e a promessa de Deus se cumpriu 2 vezes na vida de Zacarias. A primeira, porque o presente que ele tanto queria, que era o bebezinho, o nenenzinho, se cumpriu. E a segunda foi que o anjo, disse que a boca dele só iria abrir quando o neném nascesse. E não foi isso que aconteceu? A primeira promessa não se cumpriu, que o anjo disse que ele iria receber um presente, um bebê. Se cumpriu. E a segunda era que a boca dele só iria abrir quando o bebê nascesse. Se cumpriu. Isso mesmo, se cumpriram as promessas do Senhor. Ele teve o bebê vindo de Isabel. E como falado a promessa do Senhor, ele voltou a falar após nascer João.
E nunca se esqueça que você, filho, eu também sou filho, é muito importante para Deus. E tudo tem o seu propósito, lembra? As nossas vidas têm um propósito. Zacarias e Isabel tinha João. Zacarias e Isabel, eles eram um propósito de Deus, que era trazer o bebê, que também seria outro propósito. Então, João tinha um propósito, Zacarias e Isabel tinham um propósito também. Mesmo eles estando já bem velhinho, eles tiveram João, que é um milagre do Senhor. Mas era o tempo de Deus para isso acontecer, pois João iria ajudar a anunciar a chegada do Messias entre nós. Ele nasceu porque porque tinha um propósito nas mãos de Deus. Assim como eu e você, João era um propósito na mão de Deus. E Deus é o mesmo sempre. Ele nunca mudou e nunca mudará. Só temos que confiar e esperar no Senhor. Agora é a sua vez de me responder. O que você aprendeu e gostou nessa aula sobre a história de Zacarias, João e Isabel? O que você aprendeu? E o que você gostou nessa aula? Grava aí o seu áudio ou o seu vídeo e conte para nós o que foi mais importante para você nessa aula. Agora vamos encerrar a aula. Foi muito bom estar com vocês, muito bom falar do amor de Jesus e entender na nossa mente, ouvir os nossos ouvidos e guardar no nosso coração que tudo tem o seu tempo e que eu e você somos um propósito para Deus, tá bom? Vamos agradecer? Põe a mãozinha no coração, faça a sua oração que eu vou fazer a minha, tá? E agradecer a Deus por essa aula. Senhor Jesus, queremos te agradecer por essa aula maravilhosa que o Senhor nos ensinou, que nós somos um propósito, que não é na hora que a gente quer, que temos que esperar no seu tempo, pois o tempo de Deus não é igual ao nosso, que temos apenas que confiar e esperar no Senhor, tá? E queremos também te agradecer pela vida das crianças, te agradecer pela vida das tias que têm se dedicado, se esforçado bastante para preparar as aulas para os nossos pequenos, para não os deixar longe da tua palavra, longe, meu Deus, dos teus ensinamentos. Muito obrigado, papai, por ter nos capacitado, nos escolhido para ensinar os teus pequenos, que para nós é uma dádiva, é uma honra muito grande. Abençoa os nossos pequenos, entre no lar deles, guarde-os, proteja e os enche de alegria. Guarde a mamãe, o papai, os irmãozinhos e todos os familiares que habitam com ele nos seus lares, dando-lhes sabedoria, amor, força e paciência nesse momento tão difícil que estamos passando. E que o Senhor nunca os deixe desamparados, sozinhos, porque o Senhor nunca nos deixou. Sempre esteja conosco, meu Deus, nunca desista de nós, mesmo que a gente não seja merecedores, nunca desista de nós. E te agradecemos por mais essa aula, em nome de Jesus, amém. Quero deixar um beijo maravilhoso também para todas as crianças e para todas as tias que estão se esforçando para trazer a palavra para vocês através dos vídeos. E principalmente aos papais que estão acompanhando aí as aulas e colocando seus filhos para estar junto com a gente, aprendendo e ouvindo a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês e obrigado por mais essa aula. Tchau, tchau!